queridos, tudo bem? Meus amores, que bom estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Venham comigo aprender mais um pouco? Hoje nós vamos falar sobre matemática, dar continuidade ao nosso assunto e começar a aprender um pouquinho mais sobre o novo assunto que a gente vai tratar hoje. Tenham em mãos o seu material de estudo, o seu livro, o seu caderno, lápis, tudo que a gente utilizava em sala, eu quero que vocês tenham aí em mãos, tá certo? Peguem o livro de matemática de vocês, o volume 2, nós iremos começar a aula fazendo a correção de algumas atividades, nós vamos abrir o livro nessas páginas, na página 62 e 63, páginas 65 a 67 e também lá no finalzinho do livro, vocês vão encontrar aqui a página 232 e 234, para poder a gente fazer a nossa correção das nossas atividades, tá certo? Vamos lá? Tudo certo? Para que a gente possa dar início às nossas aulas, a gente vai estar aqui corrigindo as nossas atividades, tá bom? Conseguiram aí localizar as páginas que a tia colocou aqui no slide? Então vamos lá. Aí na página 62 do seu livro de matemática, nós temos essa imagem aqui na primeira questão. Meus amores, vocês lembram que na aula passada nós estudamos um pouco de adição, não é? Então a tia trouxe também aqui alguns materiais para ajudar durante a nossa soma, a nossa aula. Caso vocês tenham em casa o seu material dourado, se não tiver, você pode utilizar tampinhas de garrafa, os carrinhos, as bonecas se você tiver em grande quantidade, palitinhos de picolé, lápis de cor, tudo que você tiver em grande quantidade para ajudar na hora que você for fazer as suas adições, tá certo? Então aqui diz o seguinte: Célia fez um arranjo de flores. Ela usou 6 margaridas, 4 rosas e 8 lírios. Quantas flores ela utilizou no total? Lembre-se da dica que a Tiane falou para vocês. Quando você lê a questão lá, ela vai te dar muitas informações a respeito daquilo que você vai fazer na sua resposta. Aí na questão diz o seguinte, que a Célia fez um arranjo de flores, não é isso? Então vamos aos números. Quantas flores ela usou? A pergunta é, quantas margaridas tem aí? O número indicando o total de margaridas que ela usou. Você pode pegar lá os seus palitinhos ou o seu material que você separou aí para fazer a contagem. Então eu tenho aqui 6 palitos representando a quantidade de margaridas que ela usou. Vou guardar aqui e depois eu vou pegar aqui número 4, que foi a quantidade de rosas. Aí eu junto mais 4 palitos representando a quantidade de rosas. E ela usou quantos lírios? 8, não foi? Então, separe aí mais 8 palitinhos ou 8 objetos que você tem aí em casa. A pergunta é, no total, quantas flores a Célia utilizou? O que nós vamos fazer? Vocês lembram? Eu vou juntar todo esse total aqui para que eu possa saber quantas flores ela colocou lá no vasozinho dela de flores. Então aqui eu tenho, ó, primeiro eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi a quantidade de margaridas, mais 1, 2, 3, 4. Então aqui eu já posso observar que quando eu juntei as 6 margaridas e as 4 rosas, eu fiquei com quantos? Quantas flores? Isso, acertou quem disse 10. Só que aí ela teve mais 8 lírios. Então eu vou pegar os 8 que eu separei e juntar também. Então, como fica fácil? É só somar, contar aqui, ó, a quantidade de palitinhos que eu separei e você vai chegar à sua resposta. Então, eu posso concluir, posso completar, ó. Primeiro número, 6 mais 4 mais 8.
Meus amores, quando você juntou os seus palitinhos com essas quantidades, você chegou aqui número 18. Então, eu posso afirmar que 6 mais 4 mais 8 é igual a 18. E aqui fica, no total, Célia utilizou o quê? 18 flores. Vocês estão conseguindo acompanhar? Viram como é bem mais fácil quando você faz ação utilizando algum objeto? Então, vamos lá. Na segunda questão, diz assim, Gustavo tem 2 carrinhos azuis, 5 verdes, 6 carrinhos vermelhos e 3 amarelos. Aí você já viu que foram dadas algumas informações numéricas, que são os números o quê? 2, 5, 6 e 3. Então, essa é a quantidade de carros que o Gustavo tem. A questão pergunta quantos carros ele tem ao todo. Quer que eu vou fazer novamente? Vou separar as quantidades usando os palitinhos para que eu possa obter a minha resposta. Primeira quantidade, 2. A segunda quantidade é quanto? 5. Então, ó, 2, né? Primeira quantidade, 2 mais 5. Já juntei aqui, vou ver quantos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, os dois números que aparecem na questão já deram o quê? 7. Logo depois ele falou mais números, que foram quais? 6 e 3. Então, novamente eu vou separar mais essa quantidade, mais 6 e mais 3 e vou obter a minha resposta. Aqui embaixo você vai fazer a sentençazinha matemática. Tia, o que é essa sentença matemática? Eu vou colocar aqui em ordem os números que ele falou e utilizar o símbolo da adição para somar. Então, eu tenho uma sentença matemática. Vamos lá. 2 mais 5 mais 6 mais 3. São muitos números, né? Mas, querido, se você fizer igual a Tiane está ensinando, utilizando o material para juntar, rapidinho você encontra a resposta. Então, a sentença matemática com os números que ele me deu, juntando tudo eu tenho o quê? 16. Então, o Gustavo, né, tem quantos carrinhos? 16 carrinhos ao todo. Vamos continuar. Daniel e Márcio colocaram fichas em um tabuleiro. Complete os espaços abaixo e descubra quem marcou mais pontos. Então, nós podemos observar que aqui no canto tem uma dica. As fichas de Daniel são as azuis. Então, você vai observar aí onde estão colocadas as fichas azuis, que são as do Daniel. E logo você vai entender que as vermelhas são do Márcio. Vamos ver como é que funciona esse jogo? Acompanhe comigo. Aqui eu tenho uma ficha azul no número 10. Aí você já anota aqui, ó, 10, que é no Daniel. Depois eu tenho uma outra ficha azul no número 3. Então, você vai acrescentar mais o número 3. E depois eu tenho uma ficha no número 4. Então, eu tenho 10 mais 3 mais 4. Ok? Vamos saber quantos que o Daniel tem? Então, você vai começar a separar. Se você tiver o seu material dourado, você vai poder representar o número 10 com uma barrinha dessas inteira. Então, aqui eu já tenho 10. Depois eu posso pegar os cubinhos. Quantos cubinhos ele pegou depois? Foram 3. Então, eu vou separar mais 3 cubinhos. Olha só. Então, eu já tenho uma dezena mais 3 unidades. E também eu preciso de mais 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Para que a gente possa representar a quantidade de Daniel utilizando o nosso material dourado, uma barrinha que representa uma dezena, mais 7 unidades. Então, eu chego aqui número, se eu for representar ele, é o número 17. Então, a gente pode concluir que 10 mais 3 mais 4 é igual a 17. Pois bem, as vermelhas, né, as fichas vermelhas, são as de Márcio. A ficha do Márcio está no numeral 12, tem uma também no 4 e uma no 2.
Vamos aos números? Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 mais 2 mais 4. Eu vou obter que número? Somem aí rapidinho e me deem a resposta. Vamos lá? Conseguiram? Isso mesmo. Então, 12 mais 2 mais 4 é igual a quanto? A 18. Meus amores, para que eu possa representar esse número 18 usando material dourado, quem é que sabe me dizer? Você sabe? Muito bem, ó. 10, que é uma barrinha dessa que tem 10 unidades, que é o valor de uma dezena, mais 8. 8 unidades, que são 8 cubinhos, que representam o numeral 18, não é isso? Então, aqui, ó, aí embaixo está perguntando, quem foi que marcou mais pontos, o Márcio ou o Daniel? Daniel com 17 e Márcio com 18. Então, nós podemos concluir que Márcio marcou mais pontos aí nessa brincadeira. Vamos à próxima. Quantos selos há ao todos nas caixas abaixo? Eita, agora ficou difícil, né? Para que a gente possa fazer essa atividade, eu recomendo que vocês aí de casa, se tiver o QVL, aquele nosso quadro de valor e lugar, use. Ou se não, continue agrupando objetos. Também não tem problema. Nós vamos contar aqui, ó, 35 mais 22 e mais 42. Lembrando que cada um deve ficar na sua posição. As dezenas nas casinhas das dezenas e as unidades na casinha das unidades. Então, a gente vai juntar. Você vai somar 35 mais 22 mais 42. Conseguiu fazer aí em casa essa soma? Muito bem. Quem conseguiu vai chegar à resposta correta que diz: ao todo há quantos? 99 selos na caixa. Quando eu junto essas três quantidades aqui, eu posso afirmar que vão ter 99 selos na caixa. Na outra página, que é a página, a gente já está continuando aqui na página 64, perdão, na página 65, diz o seguinte, a primeira questão. Lembram que a gente também aprendeu a fazer algumas estratégias de cálculo. Como é que eu posso fazer umas estratégias de cálculo? A gente pode fazer o cálculo por decomposição e também pode fazer o cálculo usando o algoritmo usual, que é a nossa operação matemática. Aí aqui diz, Ângelo seleciona moedas antigas. Ele tinha 53 moedas em sua coleção e esta semana ganhou outras 26. Quantas moedas o Ângelo tem agora? Nós vamos fazer aí os dois cálculos, por decomposição e usando o algoritmo usual. Então aqui, nós vamos começar completando. Ângelo tinha, qual foi a informação dada na questão? Ele tinha o quê? 53. A gente decompõe o número 50 mais 3, 53. E depois ele ganhou mais 26. Vamos completar novamente, ó. 20 mais 6. Olha só os números decompostos, como é que ficaram? 53 ficou 50 mais 3. O outro 26 ficou 20 mais 6. É bem fácil. Aí agora eu vou só somar. 3 mais 6 dá quanto? 9. Quando eu junto 50 mais 20, eu vou ter o quê? 70. Então, aqui diz que ele ficou com quanto? 79. Essa foi o primeiro cálculo usando a decomposição. Logo em seguida, você vai fazer o cálculo com o algoritmo usual. Lembrando que cada número deve ficar na sua casa. Unidade e dezena. O número 53. Nós podemos dizer que o 50 ele representa quantas dezenas? 5 dezenas. Então, eu vou colocar o número 5 nas dezenas e 3 nas unidades. Logo depois, nós temos o número 26. Nós temos 2 dezenas e 6 unidades. Cada um na sua casinha ali, como está mostrando na imagem. Então, eu só vou somar. Quando eu vou fazer a soma utilizando o nosso QVL, que é ali o nosso quadro de valor, lembre-se de começar
a fazer essa soma pela casa das unidades. Então, vamos lá. 3 mais 6, que fica 9. Eu tenho 9 unidades. E logo depois eu vou ter o quê? Eu vou somar as dezenas. 5 mais 2, então eu vou ficar com o quê? 7 dezenas e 9 unidades, que representam o número 79. Até aí, vocês estão conseguindo acompanhar? A Tiane sempre dá a dica. Qualquer coisa, você pode voltar um pouquinho o vídeo, rever a explicação e tentar fazer novamente, tá certo? Então, vamos continuar. Na segunda questão, ele pede que você calcule o resultado de cada adição. Essa aí a gente vai utilizar apenas o cálculo com o algoritmo usual, que é a nossa operação matemática. Lembrando que unidade na casa das unidades, dezena na casa das dezenas. Então, eu tenho aqui, ó, 34 mais 14. Eu vou somar primeiro as unidades. Então, 4 mais 4 eu tenho 8. 3 mais 1 eu tenho 4. Então, eu tenho o quê? 4 dezenas e 8 unidades, que formam o número 48. Lembrando que você pode também estar utilizando aquele material que você tem em casa. Ou o seu material dourado, ou os outros objetos que a gente costuma utilizar durante as nossas somas, tá bom? Aí aqui, 25 mais 64. Primeiramente as unidades, 5 mais 4, que fica 9. Logo depois as dezenas, 2 mais 6, que fica 8. Então, eu vou ter 8 dezenas e 9 unidades, que representa também o número 89. E logo mais adiante eu tenho número 43 e número 24. Essa eu vou deixar que vocês façam aí, caso vocês ainda não tenham respondido. E eu vou dar aqui, ó, um tempinho para vocês. Vamos lá? Conseguiram fazer? Tá rápido? Então, vamos lá. Muito bem, eu acho que já deu tempo, né? Conseguiram? Primeiro, somaram as unidades e depois as dezenas. Então, vamos lá. Se eu continuar aqui somando, eu vou ter 43 mais 24. E a minha resposta será qual? Acertou quem falou 67. Estão entendendo até aí? Então, vamos dar continuidade. Na terceira questão diz o seguinte: várias crianças guardaram bolas de tênis em 3 caixas. Adicionando a quantidade de bolas de duas dessas caixas, o total foi 78. Descubra quais são as caixas e pinchas. Meus amores, essa questão você vai juntar a quantidade de caixas que está indicando em cada uma delas, sendo que o seu total final deve ser 78. O que é que você pode fazer para tirar a dúvida? Aqui a tia já pintou, né? Que é a A e a C. Mas aí você em casa, se você tiver dúvida de como fazer essa questão, você vai estar utilizando aqui, ó, o seu algoritmo usual. Igual a tia mostrou aqui, ó. Coloca um númerozinho embaixo do outro, unidade na casa das unidades e dezena na casa das dezenas. E fazer essa continha. No caso, eu vou juntar, ó, 35 mais 43. Aí eu vou colocar os números aí no seu lugar e vou juntar até chegar à quantidade de 78. Então, as caixinhas que você vai pintar é a caixinha A e a caixinha C. Porque se eu juntar aqui, eu já vou ter apenas 77. Não vou ter 78, tá bom? Vamos lá. Logo em seguida, na página 66, tem um textozinho bem interessante que eu quero que você leia para o seu orientador. Eu quero que você preste atenção e ainda, olha só, na aula de matemática, praticar um pouco de leitura. Que legal, não é? Eu vou ler aqui, você acompanha e depois eu quero que você leia para o seu orientador, tá bom? Esse pequeno texto que fala sobre o uso do cinto de segurança no banco traseiro. Diz que ele é tão importante quanto o do banco dianteiro. Vamos ouvir? Se os motoristas não respeitam as leis de trânsito, eles são punidos com uma multa e alguns pontos na carteira, de acordo com a gravidade da infração. Por exemplo, não usar o cinto de segurança é considerado uma infração grave
E o valor da multa é cobrado por passageiro que esteja sem o cinto. Além disso, o condutor do veículo é penalizado com 5 pontos na carteira. Quando ele atinge 20 pontos no período de 1 ano, ele perde o direito de dirigir até que cumpra o prazo da penalidade e faça um curso de reciclagem. O uso do cinto de segurança é obrigatório nas estradas e em todas as cidades brasileiras. Essa regra vale para todos os ocupantes do veículo, com exceção dos ônibus, em percursos que seja permitido viajar em pé. Não esqueça que essas regras valem também para quem usa transporte escolar, pois o uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros. Faça a sua parte. Ao entrar no veículo, não deixe de colocar o cinto e peça a todos os passageiros que usem também. Aí aqui tem uma pequena observação para as crianças. Diz assim, ó: atenção, crianças, vocês também têm algumas responsabilidades. Vamos ver? Permanecer sentado enquanto o veículo estiver em movimento. Olha só que interessante. Afivelar o cinto de segurança durante todo o percurso. Não falar com o motorista enquanto ele estiver dirigindo. E nunca descer do veículo em movimento. Então, meus amores, esse texto é um texto informativo. É bom para o papai, para a mamãe e para você também lembrar de sempre colocar o cinto de segurança. Mas, tia, um texto em matemática, para que a gente vai ler esse texto? Lá no texto aparecem alguns números e a gente vai utilizá-los para responder as questões seguintes. Vamos lá. Aí no texto que a gente leu, você lembra quantos pontos na carteira o motorista recebe por não usar o cinto de segurança? Quantos pontos ele vai perder aí na carteira dele? Tem lá no texto. Prestaram atenção? Então lá diz o quê? 5 pontos, né? Se você ler o texto novamente, você vai ver que o motorista ele perde 5 pontos. Pergunta também, se um motorista tiver 14 pontos na carteira, quantos pontos faltarão para ele perder o direito de dirigir? Então, aqui nós vamos fazer uma pequena operação matemática. Se o condutor tem 20 pontos lá na carteira dele de bônus, vamos falar assim, e ele perde 14. Como é que eu vou ficar sabendo quantos ele ainda vai ter lá na carteira dele? Eu vou fazer uma subtração. Subtração, então eu vou diminuir, eu vou tirar. Ele tem 20, né? Menos 14, ele vai ficar com 6. Já já a gente vai aprender um pouco mais sobre esse conteúdo que é a subtração. Vamos continuar? Logo em seguida nós temos uma história em quadrinhos aí da turma da Mônica, que fala aí um pouco sobre um passeio que ela tá dando aí com o pai e a sua amiga Magali. Então diz assim, ó: ah, pai, eu quero ir sentada do seu lado. Nada disso, Magali. Pode ir para o banco de trás. Magali querendo passear no carro do banco da frente. Será que é certo a criança ir no banco da frente, pessoal? Aí ela diz aqui, a Mônica ficou curiosa e perguntou, por quê? Ora, porque é mais seguro. Além do que as crianças não podem ir no banco da frente. Meu pai também não deixa eu ir na frente, disse a Mônica. Pois ele está certo. Olha a cara da Magali zangada porque tem que ir para o banco de trás. Criança tem que andar no banco de trás e usar cinto de segurança também. Acho que o meu pai está exagerando. Nada disso, é lei, filhinha. E o papai tem que respeitar. Viu só que interessante esse quadrinho? E você? Quando anda no carro da mamãe ou do papai ou de alguém, você costuma ir na frente ou no banco de trás? Pois saibam que no banco de trás é o lugar certo para as crianças andarem porque é muito mais seguro. Aí tem umas perguntas que você vai responder para o seu orientador. Você faz as respostas oralmente, tá bom? Não precisa responder aqui no livro. Pode responder no seu caderno se assim desejar, tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar aqui em um novo conteúdo.
nós vamos aprender um pouco sobre subtração. A subtração, ela abrange várias formas que a gente pode fazer também utilizando esses números no nosso dia a dia. Nós temos aqui, nós vamos aprender a tirar uma quantidade de outra, comparar quantidades. Esse conteúdo, pessoal, está aí no seu livro de matemática, nas páginas aqui que estão indicadas no slide. Vamos lá? Vamos aprender um pouco mais? Então, subtração. Meus amores, a subtração é um pouquinho diferente da adição. Porque, como eu falei na aula passada, a adição a gente junta quantidades, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 palitinhos e eu acrescento mais 2, eu vou estar o quê? Juntando, adicionando, que é a adição. Na subtração é o contrário. Eu vou ter as quantidades e vou retirar, então eu vou subtrair, eu vou diminuir as quantidades. Esse aí é o símbolo utilizado pela adição, ó, pela subtração, ó. É diferente da adição, que é o símbolo do menos, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aí também um pouco sobre os termos da subtração, como que são chamados cada númerozinho quando ele está aqui, ó, formando a nossa operação matemática. Nós temos o minuendo, que é o número que fica em cima, o subtraendo, que é esse número aqui ao qual eu vou tirar do número de cima, e o resto ou a diferença, que é o resultado da nossa operação matemática. Entenderam? Então vamos lá. Nós temos aqui um exemplo. Eu tenho, ó, 10 peras. Eu vou tirar uma pera e eu vou ficar com quantas? 9. Então, utilizando o nosso material, ou o material que você tem aí em casa, ao contrário da adição, que a gente junta, na subtração a gente vai retirar, a gente vai diminuir. Então, vendo aqui o exemplo, eu tinha o quê, ó? 10 peras menos uma, eu fiquei com quantas? Com 9. Eu acredito que vocês já tenham visto esse conteúdo, é só pra gente relembrar, pra que a gente fique, ó, ferinha aí na subtração. Então, vamos lá. No livro de vocês, aí tem uma atividade que fala assim, dá um exemplo bem melhor para que vocês possam entender. Quando fala em tirar a quantidade de outra, você vai tirar um total de uma quantidade que você já tem, como é o caso aí no exemplo, que diz que Joaquim tinha 6 balões e 2 deles para sua prima, ele deu. Então, com quantos balões ele ficou? Vamos contar? Então, aqui a nossa primeira informação da questão é que ele tinha o quê? 6 balões. Ele retirou 2 e deu para sua prima. Então, lá ele ficou com quantos? 4 balões. Então, 6 balões menos 2 é igual a 4 balões. Aí, aqui a nossa operação da subtração vai ficar assim, ó. A nossa sentença matemática, utilizando e observando que o sinal da subtração é diferente do da adição, tá bom? Então, vamos colocar 6 menos 2. Joaquim ficou com 4 balões, certo? Aqui eu trouxe um exemplo também para vocês, que diz assim, ó. Ana tinha 25 bonecas em sua coleção. Resolveu doar 11 para o orfanato. Com quantas bonecas Ana ficou? E aí, meus amores, como é que a gente vai fazer? Vamos utilizar os nossos palitinhos para a gente poder concluir aqui essa questão. Vamos lá? Então, você vai primeiro separar e contar aí 25 dos seus objetos, tá bom? Separem 25 dos seus objetos. Eu vou separar aqui os meus palitinhos e deixa aqui do ladinho, tá tudo separado, certo? Então, ela disse que a Ana resolveu doar quantos? Que é a segunda informação, 11 palitinhos. Bora ver como é que fica aqui na prática? Aqui eu tenho 25 bonecas e eu tirei 11. Vamos lá, retirei 11 objetos. Pronto, retirei aqui os meus 11 objetos e eu vou ver com quantos ela ficou. Então, vamos lá? Aqui, então, vai ficar, ó, somaram direitinho, quem acertou aí que ficou 14. Então, a gente pode concluir que 25 menos 11 dá 14.
Lembre-se que eu não vou adicionar, eu vou retirar. Agora a gente pode também fazer a comparação de algumas quantidades utilizando a subtração. Venham comigo que eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos lá? Olha só. Aqui eu tenho algumas joaninhas e algumas flores. Tia, como é que eu vou fazer para comparar essas quantidades? Para cada flor eu vou colocar uma joaninha. E aí depois eu vou ver se vai sobrar ou se vai faltar alguma ou joaninha ou flor. Vamos lá? Eu tenho aqui uma joaninha e uma flor. Outra joaninha e outra flor. Aqui mais uma flor e uma joaninha. E aqui eu tenho mais uma. Cada joaninha está com uma flor. Meus amores, sobrou uma joaninha, não foi? Então, quando eu faço a comparação dessas quantidades, eu posso observar que tem mais joaninhas do que flores. Vamos contar então para a gente descobrir? Eu tenho aqui, ó, uma, duas joaninhas. Depois eu tenho mais outra que chegou, ficou o quê? 3 joaninhas. Mais uma, 4 joaninhas. E mais uma, 5 joaninhas. Então eu tenho 5 joaninhas. Quantas flores? 1, 2, 3, 4. A quantidade de joaninhas é igual à quantidade de flores? A gente já viu que não. Que se eu for juntar aqui as joaninhas com cada uma flor, vamos ver aqui, então vai sobrar quantas? Uma joaninha. Então, a gente pode entender que há mais joaninhas do que flores. Quantas a mais? Depois que você juntou, a gente vai ficar bem fácil de saber. Então, tem uma joaninha a mais que flores. Para que esse número se igualasse, eu ia precisar de quê? De mais uma flor aqui para ficar as quantidades iguais. Entenderam como é que é feita a comparação? Você vai juntar os objetos na questão e ver se de fato todos ficam pares, formam pares. E se não formar, a gente pode observar que sempre aqui a joaninha vai ficar sobrando, vai ter uma joaninha a mais que o número de flores, não é isso? Aí no slide você também pode ver que tem uma questão aí no livro de vocês bem parecida. Ligue cada pássaro a uma casinha, mas atenção, em cada casinha só cabe um pássaro. Então você vai aqui, ó, ligar cada pássaro à sua casinha e vai perceber que lá no final vai sobrar 2 pássaros, não é isso? 2, 3, aliás. Aí você vai responder, a quantos pássaros a mais que as casinhas? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Quantos pássaros nós temos? 3, mais 3 que dá 9. Então, nós temos mais pássaros que casinhas. Há quantas casinhas a menos que pássaros? Então, ia precisar de mais quantas casinhas para completar o número de pássaros? Mais 3. Então, a gente pode ver aqui. Quantas casinhas a menos nós vamos ter? 3. 9 menos 6 é igual a 3. E a nossa operação matemática, a gente vai ver que são 9 pássaros menos 6 casinhas, que é igual a 3. Aqui também nós temos um outro exemplo. Luiz e Sara fizeram esses origamis. Os origamis que elas fizeram foram de carinhas de cachorro e de gato. Se fôssemos formar pares usando os origamis que elas fizeram, teríamos quantidades iguais? Se eu fosse juntar aqui, ó, fazer os pares de gatos e cachorrinhos, será que a quantidade ia ser a mesma? Ia formar pares iguais? Ou ia sobrar algum? Nós já podemos observar que nós temos aí, você vai contar quantos cachorrinhos tem, depois quantos gatinhos tem e vai ver que a quantidade de origamis de cachorro é maior que a quantidade de gatos. Então aqui, há quantos origamis de cachorros a mais? Então a gente pode concluir que lá na imagem nós vemos 4 origamis de cachorrinhos a mais que os de gato. E a nossa subtração vai ser aqui, ó, 9 menos 5 igual a 4. Ou seja, eu tenho 9 cachorrinhos e apenas 5 gatinhos. 9 menos 5 é igual a 4. Meus queridos,
A aula de hoje a gente pôde aprender um pouco de subtração, relembramos um pouquinho da adição. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais. Na próxima aula a gente faz mais atividades e continua esse assunto bem legal que é a subtração, tá certo? Não deixem de ir até a plataforma para verificar as atividades que estão lá para vocês fazerem aí em casa, tá bom? Beijo!